Boa noite a todas e todos. O meu nome é Mainara, eu sou psicóloga, técnica superior penitenciária na SUSEP-CAPEM e atualmente conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Essa noite o CRPRS convida, tem duas convidadas para falar sobre a atuação das trabalhadoras e trabalhadores da psicologia no sistema prisional. A psicóloga Mônica Pereira da Cunha, TCP psicóloga na Penitenciária Estadual de Rio Grande, e a psicóloga Rosane Lucena, TCP psicóloga na Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro. Boa noite, Mônica e Rosane. Eu vou Boa começar noite. apresentando vocês. Boa noite. Eu vou começar apresentando vocês. A Mônica é psicóloga graduada pela Universidade Católica de Pelotas, especialista em saúde pública pela Escola de Saúde Pública da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, Rede Escola e Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Boa noite, Tudo Mônica. bem? Primeiro, eu queria te agradecer a oportunidade, Mainara, e o convite, né? Eu acho que é um espaço que é extremamente importante, né, para dar visibilidade ao trabalho da psicologia, né, no sistema prisional, em meio a essa situação de crise, né, essa pandemia, né, e também existe muita curiosidade acerca da prisão, né. Eu acho que trazer um pouco do trabalho a partir da nossa ótica e também, assim, dizer que é um espaço de extrema vulnerabilidade social, enfim, que a nossa presença é muito importante nesse momento, né? Acho que é isso. Que bom, muito obrigada, Mônica, por participar desse diálogo. Eu vou apresentar agora a Rosane. A Rosane é formada em psicologia pela Unicinos, tem formação psicanalítica pela Associação Psicanalítica Freudiana de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Atua na clínica e como psicóloga técnica social em projetos sociais de mediação de conflitos, comunicação não violenta, arte, cultura e cinema para pessoas em situação de vulnerabilidade social com foco no empoderamento feminino e em crianças e adolescentes. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu também agradeço o espaço, estar aqui representando os técnicos superiores penitenciários, né? Mais especificamente os psicólogos que estão nessa tarefa aí do dia a dia, que não está fácil, está muito complicado, é um momento tenso, cansativo para todo mundo, mas a gente, trabalhando com bastante empenho aí, tem conseguido, né, de certa forma, lidar bem, de certa forma, né, numa redução de danos mesmo, né? E é bom poder dividir isso com todo mundo, né? Dividir um pouco dessa nossa trajetória, né? E fico à disposição. Muito bom te ter aqui conosco, Rosane. Obrigada. Sim, Rosane. Eu sou conhecida por trocar nomes, esquecer nomes e adulterar nomes. E eu sou conhecida por ter uma memória ótima, então eu te ajudo, tá? Que bom. Bom, então o CRPRS Convida tem trazido profissionais de diversas áreas de atuação da psicologia para poder compartilhar um pouco da experiência destes profissionais e de como está sendo o seu trabalho neste momento. Então, para começar a conversa, eu queria que vocês duas comentassem um pouco sobre como é o trabalho do psicólogo no ambiente prisional e, principalmente nesse período de pandemia, como tem sido o cotidiano de vocês, né? O que se mantém, o que mudou, enfim, fiquem à vontade para comentar da maneira que acharem melhor. Posso começar, então? Bueno, o trabalho, né, do psicólogo no sistema prisional é um trabalho muito complexo, né? Até lendo a nota técnica do CRP, tem ali diz, né, que é como se o psicólogo trabalhasse em uma situação constante de crise, né? Então a crise é o cotidiano do nosso trabalho. E o que eu percebo, porque assim, nós vivemos numa situação, nós atendemos pessoas em situações sociais críticas, né?
E também, agora nesse período da pandemia, isso tem se agravado em função de ser um lugar onde existe uma superlotação. Então, é muito difícil a gente seguir as orientações das autoridades de saúde, no sentido de como que eu posso falar para aquelas pessoas que, nesse momento, elas necessitam manter suas condições mínimas de higiene, sendo que aquele espaço não possibilita isso. Também, com a questão, acho que mais adiante nós vamos falar, né, com a questão da interrupção das visitas, né, a suspensão das visitas, também tem sido um desafio zelar pela manutenção dessa rede socioafetiva dessas pessoas que estão privadas de liberdade nesse momento. Né? Então, esse contato com os familiares, né, tudo isso a gente também tem que trabalhar com essas pessoas. Rosane? Tá. Agora deu. Então, sobre esse nosso cotidiano, né, de trabalho, uma das questões que eu acho importante abordar, que o trabalho do psicólogo, ele é em conjunto com as assistentes sociais, os assistentes sociais técnicos superiores penitenciários, né, muito cotidianamente. É um trabalho interdisciplinar e, para mim, ele tem um a mais, né? Não é só o cotidiano de todas as penitenciárias, mas eu atuo sozinha na penitenciária modular de Montenegro como psicóloga. Então, eu atuo muito em parceria com as assistentes sociais, né? Minhas colegas, a equipe de trabalho, em todo o tipo de demanda que tem surgido lá, agora, mais ainda com a pandemia. A Mônica falou sobre está sempre de frente no momento de crise, né? É cotidiano mesmo a crise. Ela é companheira, assim. Mas a gente cria estratégias, né, de trabalho e além, né, de respeitar as especificidades, mesmo dentro da interdisciplinaridade, né, a gente vai criando linhas de atuação para trabalhar. Então, a gente trabalha na saúde, educação, trabalho, né, garantia de direitos, acesso, né, assistência religiosa. E nesse momento, o que a gente mais tem trabalhado é no acolhimento, porque nós temos lá na penitenciária modulada de Montenegro as celas de triagem, né, um espaço de triagem para essas pessoas que são presas e ficavam nas delegacias, em containers. Então, nós temos vários espaços desses na penitenciária, e nós estamos cumprindo, então, um regramento ali de isolamento de quarentena para essas pessoas que estão chegando. Então, tem muita crise, né, de abstinência, pessoas com adaptação ao cárcere. Então, a demanda, ela aumentou, né, inflou ainda mais por conta disso, e combinando com isso que a Mônica falou sobre a ausência das visitas, né, então, o restante da massa carcerária sem a visita do familiar, né, sem a manutenção próxima da rede efetiva, né, e o medo, né, gente, medo, angústia, esse medo tá para todo mundo, né, inclusive para quem está preso, né, medo de se contaminar, medo que esse vírus chegue lá, né, atrás desses muros, o que a gente vai fazer, enfim. Então, mais ou menos, nós estamos nesse momento. A gente está trabalhando, então, com triagens remotas nesse momento de pandemia, né, para não expor tanto a pessoa que chegou há pouco da rua, quanto os outros, né, os servidores, enfim, mas tentando garantir que ele tenha um contato, que ele tenha um atendimento, um contato familiar, né, isso não é um trabalho só do psicólogo, né, mas por isso eu friso a parceria com os assistentes sociais, que são os meus companheiros de trabalho. Muito importante tudo que vocês disseram. Eu anotei algumas coisas, né? O fato de que a gente trabalha num contexto que poderia ser continuamente considerado de crise, né? Que o trabalho é intersetorial, preservando especificidades. A gente não pode deixar que, às vezes, porque é intersetorial ou porque a gente é quem está ali, que não sejam colocadas atribuições que não competem à nossa profissão. Mas também, às vezes, a gente estende um pouquinho esse horizonte num sentido humanitário, mas com ética, né? Sempre sabendo o porquê e o para quê
a gente está fazendo ali naquele momento como profissional de psicologia. Vocês falaram de estratégias de trabalho, depois em algum momento, se quisessem desenvolver um pouquinho mais isso, para quem não conhece esse contexto, ter uma ideia de que estratégias são essas, né? E também a questão das visitas e das sacolas, eu queria comentar da minha Lavra, assim, que é a falta socioafetiva que as pessoas têm, mas também a falta de mantimentos, porque o Estado não provê tudo que a pessoa precisa, né? Então, chegam, às vezes, alimentos que são alimentos que é porque a pessoa gosta para fazer um afago, mas também chegam produtos de higiene pessoal, né? Chegam insumos, enfim, que a pessoa que está presa sente muita falta, né? Isso. E neste momento também algumas famílias têm tido dificuldade, mesmo nos lugares onde é permitido o ingresso de insumos, algumas famílias, por conta também da crise que estamos vivendo, têm tido dificuldade para levar esses insumos até os locais. Então, esses são os comentários que tenho para fazer ao que vocês compartilharam conosco, né, dessa primeira questão. E aí, se vocês pudessem contar um pouquinho mais sobre essas estratégias, assim, para falar na percepção de vocês, quais seriam os papéis dos profissionais de psicologia no âmbito prisional, porque muito nos é atribuído o que o psicólogo deve fazer e o que o psicólogo não pode fazer, né? E a gente muitas vezes precisa explicar o que é o nosso fazer, né? Então, quais seriam esses papéis que vocês entendem que são fundamentais e que sofrem adaptações algumas dentro desse contexto, né? E aí eu acho que isso casa um pouquinho com o que vocês falaram das estratégias que estão desenvolvendo agora. Podem ficar à vontade, quem quiser. Como a Rosane falou, né, até nós temos que zelar pela integridade daquelas pessoas, né? Nós que circulamos, nós que usamos transporte público, nós podemos oferecer riscos. Então, a questão de certos cuidados, né? Usar máscara, manter um distanciamento de até 2 metros daquela pessoa. Tem uma coisa, recém falaste o princípio em relação aos princípios éticos, enfim, né? E a questão do sigilo também, né? Então, as orientações, né, das autoridades de saúde é que nós trabalhemos em ambientes arejados, né, janelas abertas, e isso prejudica um pouco a questão do sigilo, né? Então, eu tenho um conflito com isso nesse momento. Também, né, a questão de que, neste momento, eu preciso também julgar o que é mais urgente, né, na questão relacionada à saúde mental daquelas pessoas, né, situações de crise, né, abstinência, algumas situações em que o indivíduo possa oferecer risco a si ou a outros. Então, essas demandas eu ainda preciso atender. Outra questão também, né? Lá na Penitenciária Estadual de Rio Grande existe uma unidade básica de saúde. Então, isso também... nessa unidade básica de saúde também existe uma equipe de saúde mental. Então, lá é feito o acolhimento dessas pessoas, né? Como se fosse eles chamam de porta de entrada, mas essas pessoas são recebidas lá, são identificadas algumas demandas, encaminhadas até nós, né, da equipe técnica, da SUSEP, né, assistentes sociais, psicólogas, a questão dos materiais também, né, porque muitos familiares também, né, não estão conseguindo manter a sua fonte de renda, também não estão conseguindo adquirir alguns materiais para levar para o seu familiar. Também nós vivemos de doações, né, da comunidade e de algumas entidades, e nesse momento, assim, acho que houve uma diminuição, né, disso em função das restrições, né, do isolamento social, enfim, e agora também com a chegada do inverno, também não temos muito o que oferecer nesse momento. Também
existe uma portaria da VEC, né, que é uma orientação da OMS, que alguns apenados que tivessem situações de saúde que os tornassem vulneráveis ao Covid fossem colocados em regime de prisão domiciliar, que são alguns que são portadores foram infectados com tuberculose, diabetes, hipertensão, entre outras condições que a partir de um atestado médico mostre de que ele não tem condições de permanecer no ambiente prisional porque ele é vulnerável ao Covid. Mas muitas dessas pessoas que estão sendo direcionadas para o regime de prisão domiciliar, elas não têm para onde ir. Então, a gente também precisa fazer uma interlocução com a rede, porque essas pessoas têm que acessarem as políticas disponíveis para a população de rua, né? Então, nós também cuidamos para que não se gere um contrafluxo, para que essa pessoa não saia e não seja capturada ou acabe delinquindo e retornando para a penitenciária para essa situação de isolamento, né? Então, nós também estamos tomando esse cuidado. Então, nós contamos com o apoio das casas de acolhimento do município, dos CRAS, pessoas também com portadores de sofrimento psíquico. Eu também preciso preciso construir um fluxo na rede para que essa pessoa receba um atendimento no CAPS, enfim, né, no seu território. Acho que é isso. Perfeito. Gostaria de comentar alguma coisa, Rosane? Acho que a Mônica conseguiu trazer um cenário que eu acho bem interessante, porque mostra como é complexo o trabalho, né? É desafiador e ele é muito complexo, o trabalho do técnico superior penitenciário. Nós temos que atuar numa instituição, né, que vai passar por todos os desafios que a sociedade gaúcha tem passado, uma instituição que está ali para cautela, né, para a tutela daquelas pessoas, para a custódia das pessoas, e a gente tem que garantir que elas, de alguma forma, tenham acesso a coisas que são muito difíceis de acessar, né? A Mônica falou sobre a saúde. Em muitas, na nossa realidade em Montenegro, na Modulada, nós temos uma UBS, mas aí tudo depende de pactuações, enfim, né, de município, estado, verba federal. A nossa UBS, nós não temos uma equipe de saúde mental, mas a equipe de saúde que tem lá, né, eu como psicóloga, fazemos todas essas articulações também, né, passamos por situações similares ao que a Mônica descreveu, né. Eu acho que uma das questões, uma palavra que me vem, assim, quando a gente pensa nesse contexto, né, eu penso que acaba que o trabalho do psicólogo especificamente, com, né, técnico superior penitenciário, ele atua muito numa redução de danos institucional, sabe? Não é só uma redução de danos do caso, eu faço muito uma leitura institucional, assim. Muitas vezes um colega que chega para perguntar alguma coisa para a gente também está usando né, daquela dúvida ali para entender melhor sobre o fluxo de trabalho. O colega também está inseguro, né? A gente, no início da pandemia, especificamente, percebia que as pessoas, nós que trabalhamos por expediente, né, o técnico, então ele vai todos os dias e retorna para casa todos os dias, né? O agente penitenciário, ele trabalha em regime de plantões. Então, a gente que sai todos os dias e volta todos os dias, sempre volta com uma dúvida de será que se contaminou? Será que está contaminando alguém? Então, trabalhar na cabeça que nós somos um vetor, na verdade, desse vírus, né? E que o nosso trabalho, ele realmente é fundamental nesse momento. Lá na penitenciária de Montenegro, então, nós não fizemos revisamento, nós fizemos durante um período, acho que depois a gente vai abordar melhor isso, se eu não me engano, né? Mas sobre as estratégias de trabalho, nós vínhamos numa crescente, assim, em construir espaços de tratamento penal, de grupos, né, de projetos, espaços de trabalho prisional, né, e com a questão com essa atual realidade da pandemia, a gente teve que congelar, como a Mônica falou, ficar mais nos atendimentos de urgência. Então, muito no início, eu realmente foquei
para quem estava chegando, porque era quem estava demandando, né? Tá se adaptando ao cárcere, tá com sintomas, enfim. E tive que congelar outros tipos de atendimento. Vou dar um exemplo do acompanhamento de preparação para a liberdade. O apenado que está próximo de uma progressão de regime, ele está num processo de adaptação também, pensando que daqui a pouco ele vai estar no semiaberto, que ele vai para a rua. Enfim, então esses acompanhamentos eu congelei, tive que esperar um pouco, assim, dar esse tempo, essa pausa, né? E os atendimentos individuais, então, passaram por essa reforma que a Mônica citou sobre a porta aberta, né? A janela aberta, a máscara, eu queria muito comentar isso. Então, acho que a gente fala sobre os EPIs, né? Enfim, o uso da máscara, o apenado em atendimento, ele já está algemado, né? Por vezes algemado. Acho que cada casa vai ter uma realidade, um jeito, mas enfim, funcionamento de segurança. Mesmo em atendimento, ele está algemado. Então, ele está algemado e agora com máscara, né? A gente se restringe ao contato bem pelo olhar mesmo, assim. E muitas vezes, num atendimento que precisa de um manejo um pouco mais difícil, a gente tem que falar muito pausado, porque não enxerga a nossa boca, né? Então, tem a máscara, a gente tem que... Então, tá tudo novo para todo mundo, né? Mas acho que essas são algumas das estratégias atuais, assim. Eu vou comentar um pouquinho as falas de vocês, né, porque me despertam, né, ideias e lembranças e parte da minha própria vivência e de coisas que a gente tem acompanhado em reuniões. O núcleo do sistema prisional tem se reunido de forma virtual, explicando para os colegas que não puderam ainda participar das reuniões. Mas também eu vou explicar algumas coisas para pessoas que não são do ambiente prisional ou que não são do Rio Grande do Sul, que possam estar assistindo, né? As unidades básicas de saúde prisional são um dispositivo do SUS, né, que foi criado em 2014. Antes existia um plano de saúde prisional. Então, no Rio Grande do Sul já tinha unidades básicas de saúde prisional antes de 2014. Mas ainda assim, apesar do pioneirismo do Rio Grande do Sul, menos da metade dos estabelecimentos tem essas unidades, né? E quando o colega diz com equipe de saúde mental, quer dizer que é um tipo de equipe de saúde prisional um pouquinho mais complexa, né? Que isso tem a ver com critérios de quantidade de pessoas presas, adesão do município e tal, né? Então, essas equipes de saúde prisional com equipe de saúde mental é porque tem alguns profissionais mais dedicados à saúde mental, mas a gente tem se debatido também muito o que é saúde mental da pessoa que está privada de liberdade, né? Entender um pouco daquele que vigia, né? E para ser aquele que acolhe, né? E ajudar a pessoa com essas defesas que ela foi criando por necessidade, por estar no sistema prisional, ou até antes, né? Porque o sistema prisional ele começa antes da pessoa ser capturada, né? A gente sabe que é um sistema social, né? E então é por isso também que o nosso trabalho é intersetorial, que o trabalho do psicólogo no sistema prisional não se faz dentro do sistema prisional, se faz para fora. Isso às vezes é difícil para o gestor entender, para a rede de saúde entender, para a rede de saúde mental, para a rede de assistência social, mas a gente está sempre com esse trabalho dentro e fora, né? Atendendo o sujeito que está ali na nossa frente, atendendo eventualmente a família e fazendo essa interlocução com as outras redes de políticas públicas para, pelo menos, a gente não controla quais são as opções que uma pessoa vai fazer, mas pelo menos poder oferecer opções diferentes das que ele tinha quando entrou, quando foi capturado, né? Eu acho que esse é um dos nossos papéis. Ajudar a pessoa a vislumbrar outras possibilidades e efetivamente ajudá-la a construir essas possibilidades dentro do que é possível, né? Porque tem pessoas... tu, Rosana, eu acho que tu está atendendo não me lembro nunca quantas mil pessoas, assim. Depois tu pode até falar disso, né? Então tem gente com muito trabalho. Eu trabalho no hospital de custódia, nós atendemos menos pessoas, mas são situações as mais complexas, assim, porque são pessoas mais dependentes, né? E mais estigmatizadas, duplamente estigmatizadas.
E eu também tive que interromper os atendimentos coletivos. Eu estou tocando um projeto de uma biblioteca, né, e de uma oficina de artes, e eles perguntam toda semana, Dona Mainara, e os livros, quando, né? E por entender que eu sou um vetor, né, que eu posso levar o vírus lá para dentro e contagiá-los, né? E então sim, é nesse sentido que a gente trabalha o tempo todo reduzindo os danos institucionais para dentro e para fora, né? Porque a prisão ela não se limita aos efeitos nocivos, por mais que muitas pessoas entendam que ela tem um papel de segurança e tal, mas ela tem efeitos nocivos que precisam ser reduzidos dentro do possível, dentro e fora, né, dos muros. Então, depois dessa longa palestra, que era para ser só um comentário, vocês foram introduzindo o tema dos EPIs, né, da segurança, da gente ser um vetor. Então, tem duas perguntas que eu tinha pensado que daria meio que para juntar numa só, já que vocês foram introduzindo o assunto, né? Que é, o Conselho de Psicologia emitiu uma nota em 14 de abril, né, que se a Luciana Engel estiver nos assistindo, eu quero agradecer, porque foi iniciativa dela, e daí começou, e aí o Pedro, o Gabriel e eu, e aí a gente levou para o Nacional, e enfim, virou, né, ficou essa nota. E então essa nota foi pensada assim, não no sentido de ensinar o padre a rezar a missa, né, mas dar subsídios para que os colegas possam sustentar um trabalho, às vezes perante gestores que nem sempre compreendem esse trabalho, né? E também, assim, porque a pessoa é uma situação assustadora e a pessoa pode meio que se perder, assim. Então, bom, tem ali um documento que procura orientar, né, e que procura também sustentar perante os gestores a necessidade dos EPIs, a necessidade das medidas sanitárias, assim, de distanciamento, de ambiente arejado, enfim, né? E um pouco antes teve um decreto do governador, né, que estabeleceu algumas medidas sanitárias também, e uma nota técnica da CEAPEM e da SUSEP, que também tratam das medidas sanitárias e, bom, no caso da CEAPEM e da SUSEP, se refere a nós como servidores, mas também às pessoas que nós atendemos, né? Tem parte da medida que se dedica mais a nós e parte da medida mais dirigidas às pessoas presas, né? Então, eu queria ver, assim, se vocês preferem separar ou juntar, mas em relação a essas recomendações e essas medidas, né? Como é que está, como é que vocês percebem a nota técnica do CRP, assim, no cotidiano de trabalho de vocês, e se ela casa ou não, mais ou menos, com esse decreto e com essa nota técnica da CEAPEM do ZEP, né? Por exemplo, na questão dos EPIs, na questão da alternância entre teletrabalho e trabalho presencial, na exigência ou não de atendimentos coletivos, né? Enfim, dei um monte de ideias, agora vocês podem utilizar o que for considerarem mais adequado. Tá. Então, em relação, né, ao revezamento, né, e a possibilidade de também do teletrabalho, né, eu acho que é importante para nós, né, pela questão de minimizar os riscos, né, da nossa circulação em meio a essas pessoas. Eu acho que essa nota também é importante, assim, para mostrar para o nosso gestor, né, e dizer de fato, e falar de fato qual é a nossa atribuição no meio disso tudo, né, porque eu até já havia comentado contigo como a princípio, assim, antes de ler essa nota técnica, eu pensei, nossa, né, a gente é tomado de um certo medo, né, eu pensei, eu acho que a partir de agora eu não vou atender mais ninguém, né, mas com o tempo eu pensei, não, eu não posso deixar de assistir essas pessoas, né, ainda mais nesse momento que eles estão privados afetivamente, né, com a ausência do familiar, e também
em suas necessidades básicas. Então, eu também preciso estar lá para que eu também consiga captar junto com o município, né, ou com voluntários ou pessoas que se proponham a ajudar, materiais para aquelas pessoas, tal como o material de higiene, né, que hoje nós temos uma parceria com o Conselho da Comunidade, né, visto que as autoridades de saúde falam que as pessoas devem manter, né, mínimas condições de higiene. Então, a gente precisa que o Conselho da Comunidade doe materiais de higiene, shampoo, sabonete, shampoo não, mas sabonete, creme dental, para que não haja a propagação desse vírus, né, para que se evite isso nesse momento. Que é mais em relação assim, né? Eu fico pensando também na questão da superlotação, né? É muito difícil, né? A nota técnica ela é importante porque ela normatiza algumas coisas, né? E nos subsidia para orientar as pessoas privadas de liberdade. Mas muitas vezes eu me sinto numa posição muito desconfortável em passar essa determinada orientação para, né, para uma pessoa que vive em uma cela que não tem condições mínimas de ventilação, que é fria, que nessa época do ano é úmida e que é um ambiente muito propício, né, para a propagação de doenças infecto-contagiosas, né? A gente tem o exemplo da tuberculose aí há anos, então eu acabo um pouco também me sentindo um pouco constrangida a dizer, não, tu não pode compartilhar, né, garfo, não pode compartilhar talheres nem copos, sendo que muitas vezes eles não têm, né? Mas o meu papel enquanto psicóloga, né, e trabalhando na atenção integral a essas pessoas é orientá-los nesse sentido, né? Embora eu também preciso mostrar para eles que eu também sei das necessidades e das dificuldades que eles enfrentam, né? Acho que é isso. A Rosane falou, né, o uso da máscara também, né, que a gente limita muito a questão do... Eu só consigo ver os olhos das pessoas, né, e parece que para nós psicólogos é um pouco difícil, né, eu acho que é isso. Obrigada. Rosane, tu gostaria de comentar? Gostaria sim. A nota técnica do CRP, né? Essa que saiu em abril, ela caiu assim como uma luva, né? Eu realmente estava pensando assim como que eu ia fazer, né, junto com a equipe, de que forma a gente ia lidar. Então, enfim, tem uma nota técnica, tem uma realidade pandêmica, tem superlotação, tem uma nota técnica da CEAPEM, né? Como que a gente vai fazer isso aqui, né? Meu trabalho que já era urgente, né? Acho que uma coisa que tem muito, assim, a gente parece que trabalha sempre na urgência, é sempre urgente, né? Então, como que eu vou fazer agora, então, com esse cenário? Então, eu pensei, eu vou organizar fluxos. De que forma, né? Acho que comunicar entre setores, né? Porque é muito importante esse trabalho em parceria com a saúde, com a segurança, com o gestor, né? Não é só entre os técnicos, né? Todo o sistema precisa, de alguma maneira, se comunicar, falar uma mesma língua, né? Então, a nota técnica auxilia. Lá, o gestor, ele tem muito cuidado com essa questão dos EPIs, dos procedimentos de limpeza. Então, tá, ok, eu acompanho isso junto, né? Como servidora, me sinto nessa responsabilidade de pedir, se caso o apenado vier para o atendimento sem a máscara, enfim. Mas, ao mesmo tempo, né, essa parte está sendo realizada. A partir, então, dessa nota técnica da CEAPEM, eu desenvolvi, então, um protocolo de ações conjuntas em saúde mental para a penitenciária naquele cenário, naquele momento. O que a gente poderia fazer? Né? Que estratégias a gente pode, se chegar a uma situação como nós tivemos, se nós tivermos uma crise de uma síndrome de abstinência, um alcoolista, uma pessoa mais idosa, né? Porque é isso, as pessoas vêm presas, elas não fazem a mala, né? Elas vão presas, né? E tudo bem, isso, enfim, sabemos que existe uma lei e tá certo.
mas ela chega lá sem uma medicação para hipertensão, se ela é alcoolista, ela vai ter uma síndrome de abstinência que pode ter um agravamento bem complicado, né? Então, a gente tem que manter um acompanhamento de saúde integral. Então, a partir disso, a gente desenvolveu essas triagens, né, remotas, e uma triagem específica para saúde mental. Então, já fez tratamento, não fez, e para a gente comunicar, então, com a UBS, com a segurança. Então, temos que encaminhar, precisa de um atendimento psiquiátrico, vamos propor esse encaminhamento. É só uma questão de adaptação, o que pode se fazer, né? Então, a partir da nota técnica, eu me amparei nela, referenciei ela no protocolo, inclusive, né? Criei, assim, um informativo sobre o Covid. Eu achei importante fazer, eu concordo com a Mônica sobre o que ela disse, de se constranger mesmo, de falar, não divide. A gente até fala assim, quando eles chegam no isolamento, cada receber um material de higiene. Preferencialmente, não dividir, mas, né, a gente sabe que não tem como limitar. Mas eu acho importante levar a informação direto da fonte, assim, a informação confiável, porque eles recebem informação via rádio, televisão, e a gente sabe que a mídia pode nos deixar ansiosos, né, com as notícias, com a quantidade de pessoas morrendo. Então, eu fico pensando, tô trancado, ouvindo notícias de um monte de gente morrendo, e é isso que tu sabe, só. Então, eu acho importante levar informação confiável. Eu faço isso, assim. Então, eu pego notícias de fontes confiáveis e compartilho com eles, enfim, para as galerias, né? E aí, dentro disso, eu também criei Criei não, né? Eu copiei de vários lugares, eu adaptei, na verdade, o que seria, o que eu chamei aqui de ações para como proteger sua saúde mental na pandemia. E aí são estratégias, né? Evitar já tem, né, esses manuais, eles já estão por ali, só que eu adaptei algumas coisas para eles, assim, por exemplo, tentar não inverter a noite de sono, né, porque a higiene do sono nesse momento é importante. Então, algumas coisinhas ali que se aplica à realidade de quem já está isolado, né, já está em isolamento. Uma pergunta aqui é para ti, Rosane. Alguém está perguntando um pouco mais sobre a triagem remota, né? No que consiste exatamente. Sim. A triagem remota, então, ela é um formulário desenvolvido pelo setor técnico, né, com algumas perguntas bem práticas mesmo, assim, até já vai com o nome dele, assim, né, já vai com o nome da pessoa. A gente olha, então, no relatório do Infopem, ele entrou hoje, as colegas, as assistentes sociais trabalham muito mais com essa triagem, eu só auxilio mesmo, e elas enviam para dentro e ele preenche com os dados que a gente precisa, o contato do familiar, se ele toma alguma medicação. Na verdade, isso já é feito na entrada dele no Infopem. Nós focamos mais, então, nessas outras questões de saúde mental, né, contato familiar, se ele precisa de alguma assistência, porque ele pode receber uma assistência, enfim, quem a gente contata para usar, né, quem que a gente... E isso é muito importante, assim, no caso de vir uma pessoa com comprometimento em saúde mental, um idoso, a gente tem um contato dessa família, né, então essa triagem remota está nos auxiliando muito nisso. Tá, que bom. É porque eu sei que tu trabalha num contexto de superlotação, tu é a única psicóloga para quantas pessoas presas? Eu olhei ontem, eram 1.836. Por isso se faz necessária essa triagem remota, entende? Né? Porque senão, claro que a gente prefere o atendimento presencial em alguns estabelecimentos, só que no caso do isolamento, em outros, né? Não. No caso do isolamento da quarentena, quanto menos movimentar, melhor. Então, no finalizado a quarentena, os 14 dias, ele passa pelo atendimento presencial, obrigatoriamente. Então. Certo. Em relação ao isolamento, eu gostaria de comentar que nas reuniões do núcleo do sistema prisional tem aparecido assim diferentes modalidades. Em alguns lugares se consegue cela para a pessoa que está entrando e ela fica sozinha, mas isso é mais raro. Na maior parte dos lugares as pessoas acabam compartilhando cela, assim, vão entrando e vão ficando uns 14 dias, então não chega a ser bem um isolamento, né? Se faz um monitoramento em saúde, assim, média temperatura, tal.
Isso. Quanto ao uso dos EPIs, eu gostaria de comentar também, eu tomo a liberdade de comentar coisas que têm aparecido nas reuniões como uma forma de contemplar outros colegas que não estão participando, né? Que a gente percebe em muitos lugares uma espécie de negação, inclusive por parte de colegas, assim, de não usar o EPI ou não usar muito corretamente, enfim, né? Em alguns lugares custou um pouco até que fossem providenciados pela gestão, e em muitos lugares tem, mas tem muito pouco EPI, né? Mas mesmo nos lugares que tem, há uma dificuldade para que as pessoas usem. Em alguns lugares tem só para os trabalhadores, em outros tem para os trabalhadores e para as pessoas recolhidas. Então são realidades bem diversas, assim, para nem todo mundo pensar assim que a realidade é essa que a gente está apresentando aqui com a fala de vocês duas, né? Eu gostaria de comentar também que nós estamos sendo assistidos, olha só, por pessoas, deixa eu encontrar aqui, do Rio de Janeiro, Bahia, Tocantins, Piauí e diferentes lugares do Rio Grande do Sul, né? Então tá bem legal, assim, essa nossa assistência, né? Eu tenho mais uma pergunta do... não, é a mesma que eu já tinha feito. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês, né? Duas eu acho que não vai dar tempo, nós temos uns 15 minutinhos aqui. Mas tem uma coisa que tem nos afetado de diferentes maneiras, em diferentes lugares, em diferentes estados, que é a PEC da Polícia Penal, né? Essa é uma coisa que também aparece muito nas discussões do núcleo, e ela foi aprovada em 2019, no Rio Grande do Sul não está regulamentada ainda, alguns estados já regulamentaram com diferentes variantes, enfim, né? A gente não vai poder relatar aqui toda a discussão que antecedeu e que ocorreu depois da aprovação, mas uma coisa que tem aparecido nas reuniões do núcleo é como essa aprovação da PEC já foi afetando algumas relações principalmente com os colegas da segurança ou com os gestores, né? E então eu gostaria de saber se a aprovação dessa PEC e a não regulamentação aqui no Rio Grande do Sul ainda, né, está em tramitação, assim, se vocês percebem que afetou de alguma forma o cotidiano de vocês, né? Porque o nosso fazer não é só feito da técnica, da expertise e das orientações profissionais, mas também do contexto, né? Como vocês disseram, a gente precisa muito diálogo com os outros trabalhadores, né, do sistema, então tem coisas que podem afetar o nosso fazer, mesmo que não sejam parte dele, né? Então, não sei se gostariam de comentar um pouquinho isso. Sim. Mainara, eu lembrei daquele momento, né, das rodas de conversa para a elaboração do relatório sobre tratamento penal, né, da subcomissão de direitos humanos, né, me corrija, acho que é isso, né, e eu lembro que eu já da Assembleia Legislativa, naquele momento eu fiquei assustada com a questão da quantidade de técnicos superiores penitenciários, né, que não são apenas psicólogos, também tem outras áreas que fazem parte da saúde, né, e o direito. E naquela época, se não me engano, a população prisional do estado era 38 mil aproximadamente. E os técnicos superiores penitenciários, acho que eram em torno de 514 pessoas, se não me engano, né? Então, proporcionalmente, né, conforme os dados daquele relatório, 0,2%, o número de técnicos superiores penitenciários correspondiam a 0,2% do total da população prisional. Então, não chegava nem a 1%, né? Então, desde então, nunca mais houve concurso público, né, para que houvessem outros trabalhadores, né, voltados para a atenção integral à pessoa privada de liberdade. Eu quero te dizer assim, ó, em relação ao contexto de trabalho, mudou, né? Então, nós sofremos alguns ataques aí, inclusive alguns públicos, né, em relação ao nosso trabalho, vindos de colegas, agentes penitenciários, né? Não são todos, porque nós temos colegas
que são muito colaborativos, né, e que entendem o seu papel no contexto prisional e que apoiam o nosso trabalho, mas também existe alguns outros, né, que inclusive, atacam o trabalho do técnico superior penitenciário porque gera um certo mal-estar, às vezes por eles não compreenderem o nosso trabalho, no sentido de não entender mesmo a complexidade, o nosso fazer, e também porque muitas vezes nós temos os nossos princípios éticos, né? E também atuar dentro deles causa um certo mal-estar na instituição. Eu, como psicóloga, atender de porta fechada, né? É uma coisa que, né, que o agente penitenciário responsável pela segurança, ele vai pensar, não, eu não posso, né? Ela não pode fazer isso, né? Pode estar colocando o cara se colocando assim em risco, enfim. E eu acho que mudou, assim, porque, né, a Polícia Penal, né, ela foi a nível nacional ok, ó, né, ela foi regular, mas a nível estadual ela não foi regulamentada ainda, e as pessoas já se sentem Polícia Penal, né, inclusive, e também, não, alguns, como não sabem, não acompanharam esse fluxo, né, dessa regulamentação, alguns pensam que nós já somos polícia penal e que devemos realizar algumas atividades de segurança, né? Então, cabe a mim negar, né, e dizer que não é minha atividade, que eu não sou policial penal ainda, que eu sou técnico superior penitenciário, e também esclarecer que ninguém no Rio Grande do Sul é polícia penal ainda, porque isso não foi regulamentado a nível estadual, né? E também, às vezes, eu já ouvi falas no sentido, agora que tu é polícia penal, vamos pegar juntos, sabe? Então, também tem todo esse trabalho, né, de realmente, né, dizer qual que é o meu papel dentro daquela instituição, que eu sou psicóloga, que o meu trabalho é daquela forma, né, dentro dos princípios éticos da minha profissão. Eu acho que é isso. Sim. Tu gostaria de comentar, Rosane? Comentar, assim, que eu pensei sobre essa... Fiquei pensando, escutando a Mônica aqui. Nem é tanto em relação à mudança com os servidores, necessariamente agentes penitenciários, mas eu percebi muito o impacto, realmente, de adoecimento mesmo, de sofrimento psíquico nos colegas técnicos, né? Principalmente técnicos que estavam próximo à aposentadoria, que já tem uma estrada, né, na instituição, que sentem, foi um direito cerceado, assim, tem sido muito difícil, né, eu não vou dizer que para mim tem sido fácil, e também não estou dizendo que, né, todo mundo entende bem, porque é difícil, é um medo, insegurança, né, dificuldade de ter uma perspectiva, assim, de fazer um planejamento, isso tudo afeta o nosso dia a dia de trabalho. Nas relações com os agentes penitenciários, eu até não vou dizer necessariamente que eu vejo muito claramente, não é tão explícito assim como a Mônica trouxe, claro, no sentido macro, sim, eu estou vendo tudo acontecer, mas eu estou tentando trazer do meu dia a dia, porque eu trabalho ali, então, como psicóloga, estou desde 2017 ali atuando como a única TSP da área, mas a gente trabalha muito, como eu te falei, numa maneira interdisciplinar, e a gente trabalhou com todas essas linhas de ações que eu comentei, né? Trabalhamos muito para fomentar espaço de trabalho, saúde, então eu acho que algumas coisas ali foram sendo, de certa forma, trabalhadas também com o agente penitenciário, porque, né, a cadeia, né, a penitenciária fica calma, né, fica, sei lá, tem um impacto também para a segurança, né, então eu acho que, assim, o que eu quero dizer com isso? Quem está próximo do tratamento penal, do trabalho do técnico, eu acho que tem um entendimento, até se solidariza. Agora, quem está mais afastado, quem está numa visão mais, sei lá, né, de cadeiras, às vezes, talvez não consiga ver, né, então quem está próximo, está no dia a dia ali conosco, consegue entender o impacto e a diferença que faz a atuação do técnico superior penitenciário.
Que bom. Eu, de novo, vou comentar um pouquinho alguns aspectos das respostas de vocês, né? Em relação às atividades de segurança, que olhando de um modo mais amplo, assim, nós já exercemos atividades de segurança, né? Nós estamos dentro de um sistema que faz parte da segurança, então, como quando a Rosane diz, às vezes se a gente não é que a gente tenha o papel de acalmar a cadeia, não é isso, né? do que o sistema propõe, assim, de docilizar, né? Às vezes, inclusive, a gente deixa as pessoas um pouquinho mais agitadas, né? Muito, Mas, bastante. Mas, de qualquer maneira, a gente tem um papel de segurança, sim, se a gente pensa nessa perspectiva de que a pessoa possa, algumas pessoas pelo menos possam sair com outras opções diferentes das que elas tinham quando entraram, né? Então, se elas conseguem acesso à educação, ao trabalho, à saúde, à saúde mental, isso é um papel de segurança também. Se a gente consegue dirimir conflitos para que elas não tenham problemas entre elas enquanto elas estão presas, isso é um trabalho de segurança. A gente faz várias atividades de segurança, mesmo que não sejam aquelas que os agentes entendem como sendo segurança, né? E a respeito do teletrabalho, né, que a gente espera que ele permaneça, ele veio junto para nós, ou quase junto, com a possibilidade das televisitas ou de ligações, um pouco mais abertura de ligações para familiares ou de ligações em que as pessoas recolhidas falam diretamente com os familiares, né? Eu, pelo menos assim no meu fazer, percebi um impacto disso. Eu atendo a triagem do IPF, que é para onde são encaminhadas algumas pessoas que estão em crise, né? E em outros estabelecimentos, e eu confesso que sempre mobiliza, né? Mas depois eu tenho que fazer o acompanhamento do acompanhamento, porque já teve situações em que a pessoa ficou muito mobilizada e psiquicamente em maior sofrimento, mas aí depois com a intervenção melhorou, né? Teve outras vezes que só pelo fato de poder fazer a ligação, mesmo que não tenha conseguido, a pessoa já se sente melhor, né? E nós não temos a televisita, é só a ligação. Então, se vocês pudessem comentar um pouquinho nos últimos momentos que nós temos para isso, faltação, daí tem que ser bem curtinha mesmo, que depois eu tenho que fazer um encerramento. Sim, televisitas nós não fizemos ainda, né? Só as ligações mesmo, né? E é como falaste, assim, né? Não é só discar o telefone e esperar a pessoa falar. Então, tem esse acompanhamento pré também e esse pós, né? E agora tem algumas situações também, né? Que eu penso, né? Que o familiar precisa conversar, a pessoa presa precisa conversar com aquele familiar para poder resolver. Então, eu acabo marcando para ele poder resolver com o familiar ali, né? Então, também tem sido um instrumento de trabalho para também mediar essas relações familiares, né? Acho que é isso. Rosane? Nós também ficamos nos contatos telefônicos até então, né? Estávamos aguardando algumas adaptações ali de sistema mesmo para poder fazer com vídeo, né? Essa semana, no início da semana, final da semana passada, conseguiram arrumar. A gente está iniciando agora, a gente está, na verdade, na fase da adaptação do familiar para o familiar saber acessar, porque tem mais essa parte também, né? O familiar baixar, saber acessar, enfim, a gente está fazendo uma mudança, então o sistema todo, né, prisional, está fazendo uma mudança, uma adaptação. Mas eu sei, lá então nós fazemos os contatos telefônicos até então, mas eu sei que isso realmente é fundamental. A realidade do complexo aqui de Canoas, né? Eles têm feito muita, né? Tem demandado bastante dos colegas, eles estão trabalhando bastante com as televisitas, super empenhados. Eu acho que todos os dias eles tem até um que eu achei legal, que são tipo videomensagens, enfim.
Então, eu sei que isso está realmente colaborando bastante nessa manutenção da rede efetiva. Bom, infelizmente eu sou obrigada a fazer o encerramento, né? Como um comentário, assim, até que veio de uma das pessoas que está participando. Enquanto persistir a pandemia, é importante que seja possibilitado a nós o teletrabalho como uma forma de diminuir a possibilidade de que o vírus entre nos estabelecimentos e também de que a gente acabe se contaminando, né? Então, é uma questão ética de preservar não apenas a nossa saúde, mas também das pessoas que a gente atende, dos colegas. A fala de vocês mostra o quanto a psicologia no ambiente prisional é mais essencial do que nunca nestes tempos. Eu quero agradecer muito por compartilhar com a gente essas vivências tão ricas e pouco conhecidas por quem não trabalha dentro do sistema, porque, na minha opinião, a prisão é um lugar... Minha opinião, não, né? Nas leituras que eu tenho feito, assim, que eu compartilho, a prisão é um lugar feito para que o restante da sociedade não tenha que lidar com o que acontece lá dentro, né? E aí se espera que por algum milagre se produza uma química lá, que a pessoa entra de um jeito e sai de outro. E quem faz esse milagre quando ele acontece somos nós, junto com nossos colegas de outras áreas, enfim, né? E eu espero que a fala de vocês possa servir de inspiração para estudantes e para outros profissionais que atuam no ambiente prisional ou fora do ambiente prisional em outras redes de políticas públicas, para que eles possam também compreender melhor nosso trabalho. Com certeza foi muito importante para refletir, enfim. Eu quero lembrar a quem nos assiste que o CRP publicou orientações sobre o nosso trabalho, podem acessar no site crprs.org.br/covid. E, em nome do CRP, agradeço a disponibilidade de vocês para contribuir conosco. Foi muito bom compartilhar esse momento com vocês, esse diálogo e com as nossas redes. Muito obrigada de coração. Teremos muitos assuntos, assim, ficaram um monte de perguntas para outras vezes, né? Vamos ver em que outro momento a gente consegue continuar um diálogo desse tipo. Obrigada. Sim. Obrigada. Se quiserem Eu que agradeço. também agradecer ainda. Sem dúvida, eu espero ter contribuído de alguma forma e ter sanado algumas dúvidas e representado bem os colegas que eu sei que estão torcendo por nós, que estamos aqui falando um pouco dessa realidade. Muito obrigada pelo espaço, gente, de verdade. Também quero te agradecer, Mainara, o espaço, né? Espero ter correspondido, assim, né? Né? Eu acho que é a segunda live que eu faço, né? Eu sempre fico um pouco ansiosa, mas eu acho que foi uma oportunidade de falar também a respeito do nosso trabalho e também compartilhar com os colegas. Eu acho que um espaço assim, eu acho que nesse momento nós falamos por muitos técnicos penitenciários, psicólogos que trabalham aí, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas também no Brasil inteiro, né? E é isso, é um trabalho que ele não está pronto, né? Ele é construído a cada momento, assim, né? E a cada interferência também, que não só a pandemia, né? Nós também temos as interferências políticas, sociais e econômicas que atingem o nosso trabalho, né? Também no contexto prisional, né? Com certeza a gente não conseguiu representar todas as diferentes realidades. Devem ter ficado perguntas de quem nos assiste sem responder, a gente pode tentar responder em outro momento. Tem temas como saúde mental, como privatização, como, enfim, que renderiam outra live, né? Mas eu realmente acho que o momento foi muito proveitoso, assim, pelo menos para mim, espero também para vocês e para quem está nos assistindo. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.